Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, no verso 4, e diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele inicia falando do dever dos filhos de serem obedientes, da ordem de Deus. Sede é imperativo, é uma ordem, sede obediente aos vossos pais no Senhor. E aí Paulo diz, não, isso é o que é justo, é obedecer naquilo que é agradável diante do Senhor. Isso é justo, mas é no Senhor, é nas coisas corretas, é nas coisas honestas, é nas coisas dignas. E Paulo já, na sequência, ele fala sobre os 10 mandamentos, e ele traz o primeiro mandamento que possui promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E aí tem a promessa de ser bem-sucedido e os seus dias serem prolongados sobre a terra. Então, existem duas bênçãos naqueles que honram pai e mãe. É bênção de ser bem-sucedido e de ter os seus dias acrescentados sobre a face da terra. Esse é o quinto mandamento dos 10 mandamentos. Tu vai encontrar lá em Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos. Então Paulo faz essa colocação aos filhos: sejam obedientes, sede obedientes, é imperativo, é uma ordem. Agora, é no Senhor. Então não é numa liderança dos pais de qualquer jeito, mandando coisas absurdas. Não, é dentro do ser obediente no que Deus manda que seja correto, no que é justo, no que é correto, no que é verdadeiro. E isso é justo diante de Deus. Então como se diz no meio militar, qualquer ordem absurda não se cumpre, ordens absurdas não se cumprem. Se cumpre o que é correto, se obedece, mas dentro do que está previsto na lei. Agora, uma ordem absurda, que se dê por mais que seja de uma autoridade superior, algo absurdo não deve ser cumprido. E aí vamos entrar nessa parte, pai e filho, tem dentro do que é justo. E aí os pais, Paulo está falando aqui para igreja, para pais cristãos. Então ele diz, olha, no Senhor. Então o entendimento que eu vejo que Paulo está falando é naquilo que é agradável a Deus, é naquilo que Deus se agrada, e que Paulo vai estar explicando que é o que os pais cristãos devem fazer. Então existe bênção, é o primeiro mandamento, é o quinto mandamento, mas o primeiro mandamento que é acompanhado com uma bênção. E é uma bênção dupla, porque é ser bem-sucedido e ter os dias prolongados. E honrar aqui, eu vou voltar, porque eu já falei isso no outro áudio, mas é bom a gente colocar. Honrar, em algumas vezes a Bíblia mostra que honrar é auxiliar, não é só o respeito, é auxiliar também financeiramente. E aí nós temos que entender que nesse período aqui, bíblico, nos tempos bíblicos, não tinha aposentadoria para ninguém, o Estado não mantinha ninguém. Então a igreja mantinha as senhoras viúvas com mais de 60 anos, tu vai encontrar isso no livro de Timóteo, que não tinham quem ajudasse, porque Paulo diz, se tem filho e tem neto, eles têm que cuidar dos seus, e aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e negou a fé. Então, filhos e netos que não cuidam dos seus pais, dos seus avós, e são cristãos, eles negam a fé. Se eles precisam de cuidado, precisam de assistência, precisam de apoio,
e os filhos negam, Paulo diz, olha, vocês são piores que os infiéis. E nós vamos pegar esse texto porque é bom embasar as coisas que Paulo escreveu, porque isso é bíblico. O cuidado dos filhos com os pais, quando os pais ficam velhos e os filhos já estão adultos. Vamos pegar 1 Timóteo no capítulo 5, diz assim, no verso 8 diz Paulo, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então Paulo está falando aqui que se alguma viúva tiver, no verso 4, tiver filhos e netos, esses apenas primeiro exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então os filhos têm que recompensar os seus pais. Isso é agradável diante de Deus. Então é recompensar pelo que os pais fizeram. Os pais, muitas vezes os pais, eles deixaram muita coisa em favor dos filhos. Os pais, muitas vezes, eles deixaram coisas que eles queriam para que os filhos tivessem o melhor. Então Paulo diz, tem que recompensar agora. Então tem que cuidar dos pais, tem que aprender a recompensar os pais dentro do que é necessário. Agora, claro, se os pais não precisam, hoje nós temos pais que têm condição, muitas vezes já trabalhou, se aposentou, tem a condição, amém, glória a Deus. Mas se ele não tiver, tem que ajudar e tem que dar força. E muitas vezes Paulo está falando principalmente para viúvas, se uma viúva tem filhos e netos, isso aí primeiro, isso tem que cuidar da própria família. Não pode sobrecarregar a igreja. Então, tu já começa a compreender que a igreja começou a fazer um trabalho de assistência que não havia na época. A igreja dava ajuda para aqueles que não tinham. Se diz que muitos hospitais que se criaram no mundo foi trabalho evangelístico, começou pelo trabalho cristão. Os cristãos que implantaram muitos hospitais no mundo, pregando o evangelho e dando assistência médica. E a Bíblia já nos ensina que não é médico, mas assistência de comida, de alimentação para as pessoas. Eu volto a dizer, nós estamos aqui no período bíblico que não existe aposentadoria. Se um casal ficasse velho e não tivesse posses e precisasse trabalhar para comer o dia todo, para comer cada dia, um homem velho que contraísse uma doença ou um casal de idoso que não tivesse trabalhar, dependiam dos filhos. E aí Paulo diz, olha, os filhos têm que saber recompensar. Agora a igreja dava assistência para aqueles que não tinham assistência nenhuma. Então a igreja cristã, bíblica, ela começou a dar apoio sempre. E aí nós entramos, eu gosto de entrar nesses pontos porque eu já vi muito acontecer isso, é comum de acontecer na igreja. Na igreja muitas vezes não tem um trabalho de assistência social para os irmãos que passam trabalho, tem necessidade, ou muitas vezes um irmão perde um emprego, perde o trabalho, ou passa um período, nós tivemos um período do Covid que muita gente ficou sem emprego. E o que a gente vê muitas vezes na igreja é que você faz uma cesta, mas não é para os necessitados. Muitas vezes essa cesta é só para a liderança da igreja, e que muitas vezes não é necessitada. Não estou dizendo que não se faça quando existe uma necessidade, mas muitas vezes existem pessoas na igreja que estão passando trabalho. Eu acho, no meu entendimento, que a igreja, através dos diáconos, devia ter na igreja um lugar como se fosse uma dispensa, uma dispensa para guardar alimentos e conforme os diáconos vissem a necessidade de algum, aqueles ali receberem assistência. Isso eu acho que é bíblico, a gente ajudar as pessoas mais necessitadas na igreja para que haja igualdade. E Paulo, aí eu já falei nessa carta de Efésios, que Paulo fala isso aí em Coríntios, olha, tem que haver igualdade, tem que haver, as pessoas que têm menos também têm que ter assistência, tem que ter ajuda, e quem tem mais tem que ajudar quem tem menos, para que haja uma paridade, todo mundo viva dentro de um convívio bom.
Então eu acho que tem que haver isso aí, e até mesmo na parte de agasalho. É necessário. Se tu parar agora, depois que passar o inverno, e tu for dentro do teu guarda-roupa e tu olhar quantas roupas tu, no inverno tu não usou. Eu já olhei aqui a minha, poxa, tem roupa que eu nem toquei. E eu ganhei coisas da minha esposa que eu nem usei. Porque quem aqui na cidade, eu não achei que foi um inverno tão rigoroso como eu já passei em outras cidades, aqui foi tranquilo, mas a gente fica vendo quantas coisas que a gente não utilizou. E eu acho que era o momento da igreja trabalhar nisso aí. Vê agora as coisas que tu não usou durante o inverno. Lava direitinho e traz para a igreja, a gente vai guardar, porque no ano que vem a gente vai dar uma assistência para aquelas pessoas que têm menos, que muitas vezes passam trabalho. Eu acho que isso aí é uma divisão. Talvez tu tem quanta roupa que tu escolhe, e tem roupa que tu nunca usou. E vai ficar para quê? Ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos dentro do guarda-roupa, sendo que tem outras pessoas que precisam. Eu acho que a igreja tinha que agir nesse ponto. Eu digo, pela minha vida, eu quando era criança, nós perdemos o pai e a mãe, eu era pequeno, nós recebíamos assistência de um grupo. E eu já disse isso em outros áudios, nós íamos lá, eles tinham como uma dispensa assim, e aí a gente ia com um cartãozinho, e aí eles tiravam, não era luxo, mas o básico ali, recebia arroz, recebia, acho que farinha de trigo, recebia farinha de mandioca, recebia farinha de milho, recebia, eu acho que feijão, não tenho noção, mas recebia, não era muito, mas a gente recebia e levava para casa. Só que aí tu me pergunta se a instituição era cristã? Não, não era cristã, não era cristã, tenho certeza que não era igreja, não era uma igreja que nós íamos. Então eu acho que a igreja podia fazer isso primeiramente para os domésticos da fé e depois até para aquelas pessoas da sua vizinhança, da igreja que possam estar passando necessidade. Seria algo bom, eu tenho certeza, seria algo agradável diante de Deus. Então eu vou fechar esse parênteses porque eu entrei aqui na parte dos filhos e o que a gente mais vê hoje são filhos. Na realidade, existe muito ressentimento dos filhos com os pais em alguns casos e o tratamento dos filhos com os pais não é muito bom hoje. Isso também é bíblico, mas não podia ser no meio cristão. Eu acho interessante, eu sei que Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos tempos os homens seriam terríveis, eles seriam desobedientes a pai e mãe. Pessoas complicadas, sem amor. Pega 2 Timóteo 3, no verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Bom, Paulo está falando dos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos e nós estamos vendo homens desobedientes a pais e mães. Só que o que eu acho interessante é que tem gente que professa Cristo e é desobediente, é desrespeitoso, trata os pais de qualquer jeito e se declara cristão e se declara salvo, batizado e trata os pais de qualquer jeito. Eu sei que os pais têm culpa nisso, porque deixaram e depois que a gente deixa vira uma mania, mas se tu é cristão, tu tem que aprender a tratar o teu pai de uma forma diferente, não pode ser de qualquer jeito, tu tem que aprender a tratar eles. Nós temos esse problema. Eu acho que se um filho se declara cristão e confessa a Cristo, ele tem que ser diferente, tem que haver uma mudança no tratar do pai e da mãe, tem que haver mudança geral, mas quando a gente vê certo cristão tratando o pai como se trouxesse qualquer, aí tem alguma coisa errada nesse cristianismo. Nosso é um cristianismo, eu acredito que seja um cristianismo mundano.
é o cristianismo misturado com o mundanismo. Você faz de qualquer jeito, você conforma com o mundo. E Paulo diz em Romanos 12:2 que nós não podemos se conformar com o mundo. Então o mundo, Paulo diz, olha, eles vão ser desobedientes aos pais e mães. E aí os cristãos fazem do mesmo jeito. Então um cristianismo que não afeta ninguém, que não faz diferença. Não se vê carinho, não se vê amor. Mas você diz, mas não, eu amo. Mas a atitude de amor, infelizmente, a gente não vê por parte dos filhos com os pais. E muitas vezes até dos pais com os filhos. Não há uma demonstração de amor. E eu fico pensando, no passado era mais difícil, porque os pais eram mais rígidos. E eles foram criados de uma forma rígida. Então, eles não sabiam demonstrar amor. Tratavam muitas vezes de uma forma rude os filhos. Mas parece que quanto mais os pais eram rudes, mais os filhos amavam os pais. E agora, quanto mais os pais são amigáveis e procuram dar liberdade aos filhos, mais os filhos são rebeldes. E mais eles se rebelam. Então, são coisas que a gente vai vendo que tem coisa errada. E aí, Paulo ele entra aqui na parte dos pais, né? Eu falei muito nessa pequena introdução sobre os filhos, mas e os pais não provoquem a ira aos filhos, mas criem os filhos na doutrina e demonstração do Senhor. Então, quem sabe que Paulo ele dá o peso da balança, ele dá o equilíbrio. Os pais também não podem ser prevalecidos. Eu procurei criar os meus filhos pela razão, pelo que é correto. E se eles estavam certo, e eu estava errado, tem que pedir perdão de Bíblia. Agora, ninguém faz curso para criar filho, ninguém faz curso de pai, então a gente erra muito com os filhos, a gente erra demais com os filhos. A gente não tem a sabedoria e a graça para criar os filhos da maneira correta. E a gente precisa dessa graça de Deus que se manifesta nessa vida. Agora, a Bíblia nos ensina, na doutrina e a demonstração do Senhor. Agora, o pai não pode ser prevalecido. Porque sou pai, eu dou a ordem e pronto. Por quê? Porque eu estou mandando. É só isso. Às vezes a gente não tem como explicar para uma criança por que a gente está fazendo aquilo. Que ele faça aquilo. Então, por que eu vou fazer? Porque a criança tem que por quê? Por quê, pai? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai dizer, porque eu estou te mandando e pronto, porque tu tem que aprender a obediência. Então, muitas vezes os filhos têm que aprender a obediência. Por quê? Porque eu estou mandando e tu tem que obedecer. Eu tive uma situação que eu estava com meu filho mais velho e nós estávamos num trabalho, no meu serviço, e ele também estava no mesmo, trabalhando junto, trabalhando próximo a mim, e nós saímos para fazer um negócio. E eu era superior a ele. E aí eu digo, faz isso, faz aquilo. Ele já era um homem, já com 19 anos. E eu disse, por que eu tenho que fazer isso? Só porque eu tenho que fazer. E o senhor, eu digo, tu tem que fazer porque eu estou te mandando, eu sou superior a ti, e tu é subordinado, tu tem que obedecer, e pronto. E eles, vou falar tudo isso para a mãe, vou contar para a mãe. Eu digo, bom, vou contar, agora tu vai fazer porque eu estou te mandando, eu sou superior a ti, porque ele estava na mesma profissão que eu, e eu era superior a ele no nosso trabalho. Eu digo, e ele queria saber, por que eu tenho que fazer? O senhor, não, porque eu estou te mandando, só por isso. Então, às vezes, os filhos têm que aprender a obediência, mas tem que ser algo correto, não obedecer o que é errado. Mas Paulo dá o equilíbrio, não provoca a ira o teu filho, não faz as coisas para provocar a ira só porque tu quer. Porque muitas vezes tu cria um filho ressentido. Tem que explicar, e eu procurei, dentro das minhas limitações, junto com a minha esposa, ensinar meus filhos dentro da razão. Se ele está certo, tu está certo, está certo. Se o pai errou, me perdoa. Mas eu errei muito como pai, e a gente só vê os erros depois que os filhos já estão grandes. Já. Quando são pequenos a gente não consegue ver ou visualizar tudo. Mas Paulo diz, não provoque a ira, e às vezes tem pais que provocam a ira dos filhos, e que provocam ressentimento e mágoa nos filhos, porque não se curam, não se pede perdão, não se faz, e aí se encontram adultos já com 40, 50 anos,
cheio de traumas e cheio de problemas, e cristão, e não estou falando de pessoas que não conhecem Deus, cristão cheio de ressentimento e precisando de terapia, porque houve um abuso de um pai quando era pequeno, e alguma coisa aconteceu. E eu não estou justificando, existem coisas que são terríveis, que tem que botar um pai numa cadeia. Abuso que acontece, se é abuso físico, abuso sexual, hoje você tem que estar preso. Você fez um abuso no filho e acontece isso. Muitas vezes os filhos, as crianças são abusados por aqueles que tinham que cuidar. Isso aí tem que estar preso. Agora, muitas vezes aconteceu alguma coisa que não foi um abuso físico, foi só um ressentimento. Então a gente tem que saber equilibrar as coisas. Tem coisas que são terríveis, tem coisas que são crimes, aí é uma coisa. Agora tem coisas não, que são disciplina, e que você guarda mágoa, porque falam mal, porque disse não sei o quê. Só que nós temos já em Cristo e abrir o nosso coração e perdoar, porque senão nós vamos ver os traumatizados, e a gente sempre tem justificativo. Eu sou assim porque não me aconteceu isso, eu sou assim porque não sei o quê, eu sou assim porque... E eu, no meu trabalho, conheci pessoas já velhas, já, que justificavam os seus fracassos por uma coisa do passado. E não, porque eu sou assim, porque aconteceu desse jeito, porque aconteceu do outro. Então é complicado. Agora, Paulo está escrevendo que tem que haver equilíbrio. Não pode você provocar os filhos porque tu tem autoridade, você achar que tu é Deus e que tu tem. Não, talvez tu tem que explicar. Tem vezes que não vai dar para explicar. Tu vai fazer isso porque eu estou te mandando, só por isso, para aprender a obediência. Agora, tem vezes que a gente pode explicar, o filho faz isso por isso, isso e isso. E eu procurei, dentro da minha limitação, fazer isso, mas errei muito. Eu acredito que poderia ter sido melhor e não fui. Mas o que Paulo fala? A demonstração e doutrina de Deus. Porque em Deuteronômio tu vai encontrar, no capítulo 11, no verso 18, diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam nos frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, Paulo traz a doutrina, a demonstração do Senhor. E Moisés escreve Deuteronômio e diz: olha, tem que ensinar os filhos. Ensine os filhos. E aí tem muito filho mal ensinado, que não foi ensinado nunca. Mas ensinar como aqui diz, ó, ensine falando na palavra de Deus, estando assentado na casa, está assentado, em vez de estar falando bobagem, está falando o que a palavra de Deus diz, assentado, fala assentado, quando estão sentados os filhos juntos, assentado. Quando tu estiver andando pelo caminho, tu está no caminho com eles, tu vai falando a palavra para eles. E quando tu estiver te deitando, lê a Bíblia para eles de novo, fala a palavra, e quando estiver te levantando, dá uma palavra bíblica. Então, Paulo fala sobre a doutrina. E Deuteronômio diz os momentos. Quando ele se deitar, fala a palavra. Quando ele se levantar, fala a palavra. Quando vocês estiverem sentados, fala a palavra. Quando vocês estiverem andando, fala a palavra. Então, poxa, deitou, levantou, andou e sentou. O que mais tu vai fazer agora? Quem sabe faltou. Quando vocês estiverem voando num avião aqui, porque na época não tinha avião, mas se tivesse avião nessa época, Paulo, quando estiverem andando no avião também, quando estiverem voando, fala a palavra para ele. Então é todo momento, ensina ele falando com as tuas palavras, falando a palavra. Agora, antes disso, você diz para os pais que eles têm que pôr a palavra no coração. E aí tem muito pai que não sabe nada da palavra e não tem a palavra no seu coração e não quer nem obedecer a palavra de Deus. Então, os problemas são muitos. Primeiro, tem pai que não obedece. E aí começa assim, ó. As palavras tem que ter no coração. Se tu pegar Deuteronômio 6,7, diz 6,7 ou 6,6, põe essas palavras no vosso coração. Quer dizer, então primeiro tu tem que ter as palavras. 6,6. Essas palavras estarão no teu coração. Agora aqui diz: ponde as minhas palavras no vosso coração. Então tu tem que pôr a palavra no teu coração. Agora o problema é que os pais que nem obedecem o que querem. Esse é o nosso cristianismo, eu obedeço o que eu quero. Não, isso aqui não é, eu escolho. E aí geralmente é só os meus direitos, agora os deveres eu não coloco no meu coração. Então o pai primeiro tem que colocar a sua palavra. Em Colossenses, Paulo escreve: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Então tem que ter enchido a palavra. Eu vou pegar aqui a citação de Paulo em Colossenses, quando ele fala que a palavra tem que habitar ricamente em nós.
Deixa eu pegar aqui. É Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Então, tem que estar cheio da palavra. E não é só o que eu quero, eu obedeço, é obedecer toda. Agora, o que diz? Põe as palavras no teu coração e na vossa alma. Então, primeiro o Pai tem que estar cheio da palavra. E não é obedeço o que eu quero, obedeço o que eu não quero. Mas o que acontece? Nosso cristianismo é esse cristianismo mundano, cristianismo de aparência. Nós estamos virando quase que um catolicismo romano. Nós escolhemos, só nós não temos heresia dentro de... E isso não é em todas as igrejas, tem igreja que tem cheio de heresia. Mas nas igrejas cristãs as pessoas escolhem o que cumpre. E você viu um cristianismo de aparência. Agora, para o Pai diz, não, põe essa palavra no teu coração, na tua alma, te enche da palavra, vive a palavra, e aí tu vai ensinar para o teu filho. Aí ensinar quando? Ensinando, falando quando estiverem assentados, porque tu está cheio da palavra, a boca fala, disse Jesus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se tu tem enchido a palavra, tua boca vai falar a palavra. Agora, se tu tem enchido outras coisas, a tua boca vai falar outras coisas. Então tu vai falar sentado o que o teu coração está cheio. Então põe essas palavras no teu coração. Então o Pai tem que se encher da palavra, se encher da palavra, se encher da palavra, habitar ricamente a palavra de Deus, como está em Colossenses. E aí o Espírito Santo usando essas coisas. E aí tu vai falar sentado. E vai falar andando também. Quando estiver caminhando, tu vai falar. Caminhando no caminho, tu vai falar. E quando tu estiver deitando, tu vai falar. E quando estiver levantando, tu vai falar. Então, sempre tu vai falar da palavra. E é dessa maneira que tu vai criar o teu filho. Agora, existe equilíbrio? Existe um equilíbrio bíblico. Por quê? O filho ser obediente e o pai não provocar ira, não ser o autoritário, o manda, porque eu estou te mandando de pronto e faz qualquer coisa e trata um filho como se fosse um cachorro. Não, não é. Aí depois dá a volta e aí os filhos tratam os pais como um cachorro. Aí eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que já é uma pessoa bem de idade, é uma pessoa que serve o Senhor, uma pastora que serve o Senhor, que eu amo muito. Ela dizia, tu não pode jamais colher o que tu não plantou. Então se tu não planta, tu não colhe. Agora, se a gente plantando já periga não colher, que dirá se tu não planta? Se tu nunca plantou, como é que tu vai querer esperar colher? Então é complicado. Nós vamos terminar aqui, depois nós vamos seguir. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Que ela nos ensine, nos faça diferença, que a tua palavra habite em nós, isso é uma necessidade. Aplica a tua palavra na nossa vida. Enche o nosso coração da tua palavra em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.